todos. Sexta-feira, dia 15 de maio, parte 10 do nosso estudo devocional sobre o livro de João. Vamos olhar hoje para a história do homem Nicodemos, em capítulo 3. Temos muito pouca informação sobre este homem Nicodemos e ele aparece na Bíblia só no livro de João, mais nada. Mas temos aqui informação suficiente para entender a significância do encontro com Jesus. Nestes 21 versículos, os primeiros 9 versículos descrevem o encontro entre Nicodemos e Jesus. Depois o Nicodemos ficou calado e temos realmente um monólogo de Jesus a ensinar Nicodemos coisas mais profundas da Bíblia, de uma forma sucinta e linda. Pronto, quem era Nicodemos? Só aprendemos 3 coisas aqui. Ele era um fariseu, um professor de lei, um supervisor de vida religiosa na altura de Jesus. E o papel dos fariseus era importante na sociedade e eles estudaram as Escrituras e eram autoridades na interpretação da Escritura. Engraçado, mas nós hoje usamos a palavra fariseu para significar uma hipócrita religiosa. Ele era um homem importante do governo religioso, uma autoridade entre os judeus, e ele era um professor estimado. Jesus disse em versículo 10, você é mestre em Israel. E reconhecer quem ele era. Portanto, temos uma situação em que Nicodemos veio à noite sozinho para procurar Jesus. Ele obviamente estava em busca das respostas verdadeiras e não como os outros fariseus que queriam simplesmente matar Jesus por causa de inveja ou ciúmes. Ele foi à noite com algum receio de ser criticado e zombado e talvez porque ele desejava um tempo com Jesus sozinho, longe de confusão das multidões. Interessante, mas abriu com a mensagem, a mesma declaração feito do homem cego em capítulo 9. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Mesma frase. Nicodemos reconheceu Jesus como alguém enviado por Deus, um passo enorme para qualquer fariseu. E a resposta de Jesus não tinha nada a ver com o que Nicodemos disse. Ele entendeu que Nicodemos estava a procurar a verdade e por isso respondeu logo com a verdade. Em versículo 13, em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para Nicodemos foi um conceito novo e radical. Que resposta! Os judeus acreditavam que se nasceste um judeu, nasceste dentro da identidade racial, cultural e religioso e era automaticamente salvos com um lugar no reino de Deus garantido. Eles eram todos descendentes de Abraão, o patriarca, e por isso o direito de entrar no reino estava fora de dúvida. Neste aspecto, a resposta de Jesus ao Nicodemos foi chocante. Está a mesma coisa hoje, não é? Pessoas acreditam que para nascer anglicano ou católico ou muçulmano, para pertencer numa instituição religiosa que é mais cultural do que qualquer outra coisa, eles têm acesso e entrada garantida. Não há garantida de nada assim, como Jesus estava a dizer aqui ao Nicodemos. A nascer de novo, ou a ser criado de novo de Deus, significa uma regeneração total. Uma transformação moral não chega. Não é que nós tornamos melhor e melhor cada vez, através de uma mudança do coração, mas só quando recebemos de Jesus o dom de uma nova coração, através do Espírito Santo em nós. E Deus profetizou isso em Ezequiel 36, versículo 26. Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Que promessa incrível! E Jesus estava a falar sobre a mesma coisa, um nascimento de novo. Nicodemos pensava que os judeus eram regenerados pelo facto que eram o povo escolhido de Deus e que o Messias viria para os resgatar da opressão política.
A expectativa dos judeus era de um rei conquistador, não um servo de sofrimento. É por isso que eles não reconheceram Jesus na altura. Portanto, temos um encontro entre os dois, com Jesus a falar e Nicodemos a responder, mas sempre em confusão, sem entender bem o que Jesus estava a dizer e a pensar sobre o nascimento físico. Mas quando Jesus estava a falar sobre a necessidade de ter um nascimento espiritual. A nascer do Espírito de Deus está fora da capacidade e controle humana. É impossível obtê-lo pela observância religiosa, honrar dias e semanas específicas, ou memorizar as escrituras, ou através do ritual e regras, ou qualquer outra coisa pela força humana. Não tem nada a ver com qualquer tradição ou instituição religiosa. Só Deus é capaz, através de Jesus, e só com o nosso arrependimento e submissão, dar-nos um coração novo. Isso era completamente contra o ensinamento e crença dos fariseus. Assim entendemos a confusão de Nicodemos, porque ele estava convencido que ele estava certo com Deus. E Jesus disse que ele não estava certo com Deus. Jesus seguiu com outra declaração profunda sobre o vento e o Espírito, em versículos 5 a 8. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nós não temos de entender ou controlar o vento para ter experiência de vento, não é? E isso é um erro muito comum conosco. Pessoas querem ter entendimento intelectual em primeiro lugar para receber Deus. Mas não é necessário, porque estamos a falar sobre um evento espiritual fora do nosso controle, como o vento. Só Deus pode fazer esta coisa em nós. Jesus explicou a Nicodemos que ele estava a ver coisas com perspectiva física humana, quando Jesus estava a falar com a perspectiva espiritual dos céus. E aqui ele referiu ao serpente de bronze levantado num poste, depois desta troca das frases. Versículos 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. E Jesus estava a falar sobre a morte dele, ele estava a falar sobre nascimento de novo através do Salvador, o Messias, o Cristo, Jesus, ok? Explicar tudo na forma que era mais fácil para Nicodemos entender, porque ele era professor de lei e ele entendeu bem esta imagem do serpente levantado. Vamos ler Números 21, 6 a 9 para entender bem. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Ai, que horror! O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Incrível, mas Deus criou uma maneira para os israelitas escapar do castigo do pecado, simplesmente ao olhar para um serpente de bronze num poste. O serpente era a imagem do pecado tratado ou limpado, uma imagem profética de salvação de Deus para todos os povos em todos os lados no futuro. Ele estava a profetizar sobre a crucifixão de Jesus. E Jesus estava aqui a profetizar a própria crucifixão e sacrifício, e que ele seria levantado num poste, a cruz, para que qualquer pessoa que olhava para ele pode ser salvo e perdoado. E era para Nicodemos uma imagem relevante. E mais tarde, quando viu Jesus crucificado, devia ter feito sentido total.
Espetacular. Vamos continuar na segunda-feira a começar com o versículo 16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia toda. Um bom fim de semana para todos e até segunda.